começando junto com vocês, nesta noite, o nosso trabalho Homem Nota 10. E eu espero sinceramente em Deus que esta seja a nota que você vai receber do próprio Deus. Ele vai olhar para você e vai dizer: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, e ele possa achar você a cada dia melhor. Nós não somos julgados por Deus pela nossa performance, nem por aquilo que podemos fazer para Ele. Nós somos julgados por Deus pela fé que temos em Jesus e pelo coração que temos no sentido de buscá-lo e buscar a cada dia melhorar. Eu creio que através daquilo que nós vamos receber juntos aqui nesta noite, sua vida vai ser impactada, lembrando que nós estamos iniciando um trabalho que há de se transformar em um movimento. O Homem Nota 10 há de se transformar num movimento nesta cidade. Nós tiramos algumas fotos deste grupo que aqui está, porque hoje é o começo de uma semeadura que vai se reverter em muitos e muitos frutos. E os frutos são vidas, são homens que são alcançados pelo poder do Evangelho e são transformados em discípulos de Jesus. Eu estava pesquisando alguns materiais relacionados a homens na internet, embora a ministração que eu vou compartilhar com vocês, uma ministração que eu já faço há muitos anos, eu queria ver o que tinha de novo na internet, qual era a linguagem que estava sendo usada nesses trabalhos. E para minha surpresa, encontrei muito pouca coisa. Aliás, até eu pedi para que nós estivéssemos gravando esta reunião e nós vamos depois disponibilizar no YouTube, no sentido de levar a mensagem a muitos outros homens também, através deste canal de comunicação que nos está disponível. E uma das coisas que eu recebi através desta pesquisa que eu fiz, que impactou meu coração, foi um testemunho de um homem chamado Josh McDowell. Este homem, ele trabalhava escrevendo os discursos dos presidentes norte-americanos. E ele conta que em determinado momento da sua vida, ele sai pelo mundo pesquisando as religiões que existiam, porque ele queria, de alguma forma, escrever um livro que provasse a inexistência de Jesus. Este era o desafio do coração dele, escrever um livro que provasse que Jesus era apenas uma lenda. E ele sai viajando o mundo, especialmente nos locais onde eram berços de religiões no mundo, e no meio desta jornada, este homem se encontra com Jesus, se converte a Jesus e se transforma num pregador do Evangelho. E quando eu ouvia esta mensagem de um homem de um grau de importância muito grande, imagina você que ele escrevia os discursos dos presidentes norte-americanos, dos homens mais poderosos, entre aspas, desta terra. Mas, ainda assim, trazia no seu coração a convicção da inexistência de Jesus. Talvez muitas pessoas que chegaram aqui nesta noite não tenham muita clareza a respeito de quem é Jesus, ou podem até interpretá-lo como de fato sendo uma lenda, uma história. Mas o que Ele quer fazer é revelar-se a você e a cada um de nós. Ouvir falar de Jesus não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é experimentar aquilo que Ele significa e aquilo que Ele é. Porque uma das características de Jesus é que Ele se revela pessoalmente a cada um de nós. E nós nos tornamos o que a Bíblia chama de testemunhas dele. Por quê? Porque é algo que nós provamos. Aí nós não somos espectadores, não somos fãs, não somos seguidores, somos testemunhas. Porque nos tornamos participantes de uma obra que ele realiza no coração de cada homem. Ser homem nunca foi uma tarefa fácil. E nos dias que nós vivemos,
ainda tem se tornado cada dia mais difícil. As demandas, as pressões, as lutas, as dificuldades, os desafios, as responsabilidades. E sensíveis a esta realidade, Deus nos tem levantado nesses dias, motivados a compartilhar com cada um de vocês aquilo que temos recebido de Deus. Eu sou, assim como vocês, uma pessoa normal, sujeita a todas as pressões que o mundo nos reserva. E a cada dia sofro com elas, como pai, como esposo, como empresário, como pastor, as mesmas lutas. Mas existe sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que recebem a Cristo uma promessa, que nós podemos ser afligidos, mas jamais abalados. Nós podemos ser afetados pelas coisas, mas jamais vencidos por elas. Por isso, nesta noite, quando estamos reunidos neste lugar, o grande desafio do nosso coração é trazer esta esperança, esta confiança, esta convicção para dentro de cada coração que aqui está. E juntos, de verdade, fundarmos aqui juntos um movimento que vai avançando e vai ajudando muitos outros homens a encontrar aquilo que eu creio que você vai encontrar aqui nesta noite. Um renovo espiritual, uma nova alegria e a certeza de que você não está sozinho e que por mais difícil que pareça a luta, Jesus vai estar sempre ao seu lado e vai ajudar você. E aliás, eu quero declarar sobre a sua vida esta palavra nesta noite. O Senhor vai fortalecê-lo e nesta noite vai renovar a sua vida de uma forma extraordinária. Eu tenho uma palavra, como eu disse a vocês, já é uma palavra que eu tenho ministrado ao longo dos anos, e eu creio que vai trazer muito fruto ao coração de cada um de nós. O tema desta mensagem, em homenagem a este trabalho que estamos realizando, vai ser o homem nota 10. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, mas antes disso, deixa eu falar mais um pouquinho com você. Eu queria dizer para você que você é a pessoa mais importante da sua família, no que diz respeito à influência que a sua vida traz sobre a vida das pessoas que estão ao seu lado. Se você é casado, a sua responsabilidade, logicamente, é muito maior, porque você tem uma esposa e pode ter filhos que ficam olhando para você e esperando receber de você a resposta para as suas necessidades, lutas e dificuldades. Se você é solteiro, você tem a responsabilidade de estar se preparando, porque Deus, em determinado momento, vai fazer de você também um homem que faz parte de uma família. Aliás, gostaria de fazer aqui uma breve pesquisa. Quantos solteiros nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão quem é solteiro. Tem uma turminha boa de solteiros. Maravilha. Casamento é uma bênção, viu? Vocês podem alimentar esse desejo no coração de vocês de fazerem parte de uma família, de terem uma esposa, de terem filhos, porque é uma bênção. Para quem não sabe, eu sou casado há 26 anos quase, vou completar no final do ano 26 anos de casado. Tenho 4 filhas, todas com a mesma esposa, que é uma coisa rara, né? Ter 4 filhos já é uma coisa inusitada nos dias de hoje. Ainda ter 4 com a mesma esposa, isso aí é quase que um milagre, né? Eu conheci um camarada, ele tinha 6 filhos, um com cada mulher. Eu fico imaginando um cara que tem 6 sogras, deve viver num inferno. E por falar em sogra, outro dia eu estava viajando e eu vi uma oferta de um cruzeiro de navio, numa igreja, aliás, lá nos Estados Unidos. O pastor falando que ia fazer um cruzeiro de navio, uma igreja que fica no mar das Bahamas, né, essa igreja, e ele falou que o cruzeiro custava $700 e por mais 200 dava direito a levar a sogra e soltar no meio do oceano.
Esse é o carinho, né, que as pessoas têm pela sogra. A minha é um anjo. Deus a levou faz tempo e está morando com Deus no céu. Mas eu sinto falta dela, viu? Especialmente que ela cozinhava muito bem. Também sou grato a ela porque me deu aquilo que eu tenho de mais precioso neste mundo, que é a minha esposa. Mas falando sério agora, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Para quem não tem muita familiaridade com a Bíblia, quando você ouve falar de 1 Coríntios, não tem nada a ver com o time do Corinthians. É que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, ela é constituída de cartas que eram escritas às igrejas que haviam na Ásia, nos dias posteriores à morte e ressurreição de Jesus. Então, a carta aos Coríntios foi escrita à igreja que ficava em Corinto, que é uma cidade da Ásia. Então, no capítulo de número 13 da primeira carta aos Coríntios, versos de número 11 até o verso de número 13, você vai encontrar uma declaração de um homem chamado Paulo, o apóstolo Paulo, o homem responsável por ter escrito metade das cartas ou livros do Novo Testamento, que é a parte final da Bíblia. E este homem, ele dá um testemunho a respeito da própria vida. E isso vai servir de inspiração para todos nós nesta noite, para aquilo que Deus quer fazer sobre a vida de cada um de nós. E ele diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ponto. Eu queria parar por aqui. Então ele traz aqui um testemunho pessoal de que quando ele era menino, ele conjuga aqui 3 verbos, né? Ele diz que ele pensava, falava e agia como menino. Mas quando ele veio a ser homem, ele conjuga outro verbo aqui. E o verbo é desistir. Fala de uma ação, fala de uma determinação, fala de uma manifestação de vontade. Ele desistiu das coisas próprias de menino. E por que isso é tão importante para nós sabermos nesta noite? Porque quando nós estamos começando um trabalho que se chama Homem Nota 10, nós temos aqui a responsabilidade de construirmos uma base sobre a qual vamos edificar este trabalho. Hoje é a primeira edição, a nossa programação é fazer uma reunião a cada 2 meses. Nós nos alternamos, Homem Nota 10, se você virar aquela placa ali, atrás está escrito Mulher Nota 10. Um trabalho que a minha esposa realiza com as mulheres desta igreja há muitos anos e já deu muitos frutos. Logicamente nós demos alguns anos de vantagem para elas, né? E agora nós estamos entrando no circuito aí para... Não vamos atropelar, mas vamos pelo menos tentar alcançá-las, né? E quando Paulo diz aqui que quando era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, é porque, na realidade, o grande desafio que Deus tem para nós é que nós, de fato, sejamos homens. E o que o apóstolo Paulo quer nos dizer com isso é que o fato de termos uma certidão de nascimento, aonde está escrito naquele campo que diz assim, sexo, tem 2 pontinhos e depois está escrito assim, masculino. Isso não nos torna homens. O fato de termos uma certidão de nascimento escrito sexo masculino não nos torna homens. O que nos torna homens é o fato de nós desistirmos das coisas de meninos. Quero ser mais claro, um homem que não tem uma visão clara da sua responsabilidade e do seu futuro,
sempre volta ao seu passado de menino. Então o que nós vamos hoje estar compartilhando neste lugar é que nós temos que ter clareza a respeito da responsabilidade de um homem e da visão de futuro que um homem precisa ter. Porque se nós não estamos vinculados com o futuro e com as nossas responsabilidades no dia de hoje, a nossa grande tendência é continuarmos vivendo do passado como meninos. O que me chama a atenção nessa declaração de Paulo, no capítulo de número 13, verso de número 11, é que diz que ele desistiu das coisas de menino. E o que me chama a atenção nesses dias de hoje é que muitas pessoas, embora já tenham a aparente maturidade, não desistiram das coisas de menino. E porque não desistiram das coisas de menino, não podem receber aquilo que Deus tem para nos dar. Imagina você que Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem propósitos que vão se cumprir através de você. E independente da sua idade, se você é solteiro, casado, divorciado, Deus quer fazer com que se cumpra sobre a sua vida este propósito que Ele tem estabelecido. Eu conheci pessoas já com idade avançada que agiam como meninos. Eu conheci homens com mais de 70 anos de idade que andavam correndo de carro pelas ruas da cidade. Eu conheci homens que construíram famílias, depois colocaram a perder tudo, porque nunca assimilaram a ideia que tinham responsabilidade sobre a família e que tinham um futuro que poderiam trilhar para serem uma bênção sobre a face desta terra. Deus quer que você tenha clareza da sua responsabilidade, que eu tenha clareza da minha responsabilidade. E Deus quer que você tenha uma visão do futuro e que eu tenha uma visão do futuro. O que é ter uma visão clara de nossa responsabilidade? A Bíblia utiliza-se de 3 figuras do Velho Testamento, que no Novo Testamento são encarnadas na pessoa de Jesus Cristo, para dizer qual é a responsabilidade de cada homem. A Bíblia diz que nós somos chamados para ser profetas, sacerdotes e reis. É lógico que se você falar isso na cultura que nós vivemos, especialmente aqui no Ocidente, vão falar que você bateu com a cabeça na parede. Mas esta figura é uma figura de linguagem daquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Esta é a sua responsabilidade. Profeta, o que é um profeta? Segundo o ponto de vista bíblico e segundo a figura que nos oferece a pessoa de Jesus. O profeta é aquele que tem uma palavra para a sua família. Eu tenho ao longo dos anos recebido estas verdades que me foram ensinadas através daquele que um dia começou a cuidar da minha vida, que é um pastor que está sobre mim e que me orienta e cuida de mim. E hoje, ainda antes de vir para cá, eu telefonei para ele lá em São Paulo e falei que nós estaríamos começando este trabalho e ele nos abençoou. E é uma pessoa sempre muito presente em minha vida e que me ensinou esses valores e princípios desde o início. Um homem que escreveu alguns livros, e um dos últimos livros que ele escreveu chama-se Uma Vida com Prioridades. E a prioridade número 1 da nossa vida é ter relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, para que essas realidades sejam incutidas na nossa mente e no nosso coração. E que eu e você possamos, à semelhança de Jesus, nos tornarmos dentro da nossa casa e depois na sociedade à nossa volta, isso que se revela na pessoa de Jesus.
Em primeiro lugar, profetas. O que é ser um profeta? Profeta é ter uma palavra de Deus, uma orientação de Deus, ter uma direção de Deus para a nossa vida e para a vida daqueles que estão à nossa volta. Se você é solteiro, você pode ser um instrumento muito valioso dentro da sua própria família, mesmo sendo solteiro, trazendo uma palavra de Deus aos seus pais, trazendo uma palavra de Deus aos seus irmãos, trazendo uma palavra de Deus àqueles que estão à sua volta. E se você é casado, você tem responsabilidade de ter uma palavra para sua esposa, para os seus filhos. Eu falei para vocês que eu tenho 4 filhas e uma esposa. Já pensou a responsabilidade que isso coloca sobre mim? Nós já passamos muitas situações em que a palavra que eu trouxe para elas foi de fundamental importância na decisão das suas vidas naquele momento e do seu futuro. Por exemplo, todas as minhas filhas foram influenciadas por uma palavra minha a respeito da profissão que escolheram. E todas elas, e eu louvo a Deus por isso, porque demonstra que de alguma forma nós fomos assertivos, seguiram os passos que elas viram no pai. E elas têm trilhado os mesmos caminhos que nós na área profissional. Eu tenho uma filha que é arquiteta formada, a segunda faz direito, eu sou advogado também, e a terceira também faz arquitetura, e a quarta agora está querendo seguir o caminho do avô, do bisavô e dos tios, que são todos dentistas. Mas de qualquer forma foram influenciadas dentro da casa, dentro da nossa família, porque encontraram de alguma forma coerência naquilo que nós fizemos através da vida profissional. A nossa fé foi refletida na vida dos nossos filhos. Hoje as nossas filhas servem a Jesus, já estão envolvidas na obra de Deus, sonhando os sonhos de Deus, desenvolvendo coisas que abençoam outras vidas, porque um dia receberam também uma palavra profética, uma palavra de Deus, uma direção clara, um exemplo claro sobre as suas vidas. E eu estou usando aqui o meu exemplo, mas podia usar de muitos de vocês que estão aqui, que eu conheço, que também têm feito isso e têm feito muito bem feito. O que é ser um sacerdote? Se ser profeta é trazer a direção de Deus, trazer uma palavra de Deus, trazer uma resposta a uma indagação, a uma dúvida, a uma necessidade, o que é ser um sacerdote? O sacerdote no Velho Testamento, e o sacerdócio também se revela na pessoa de Cristo e depois na pessoa dos seus discípulos, é aquele que pega as necessidades das pessoas que estão à nossa volta e levam para Deus através das orações, através da intercessão. Nós oramos um pouco aqui. Para alguns isso é comum, para outros é novidade. Mas nós vamos fazer desta novidade algo comum na vida de todos, porque à medida que nós oramos, nós somos fortalecidos de uma forma inexplicável no nosso coração, porque Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus são reais. Você vai aprender isso caso você ainda não saiba, mas é palpável, quase que você sente a presença dele se manifestando em sua vida à medida que você começa a clamar a ele. E quanto mais você busca, mais você tem, porque ele é uma fonte inesgotável de vida que se manifesta naqueles que creem. E um sacerdote é aquele que pega as necessidades da sua família e coloca diante de Deus, e Deus responde a nossa oração. E nós podemos testemunhar dos seus milagres. Aliás, eu quero dizer para vocês que vocês vão vivenciar conosco dentro deste projeto do Homem Nota 10, muitos milagres que vão acontecer por causa destas reuniões e pelo fato de você estar aqui. E o que é ser um rei? Parece que ser rei é uma coisa boa, você não acha? Você acha legal ser rei ou não? A visão que nós temos de rei, talvez não seja a visão do tipo de rei. Acho que tem água aí, querido, obrigado. Que Deus quer que nós tenhamos. O rei, segundo o ponto de vista de Jesus, olhando para a figura de Jesus, é alguém que está em todo o tempo exercendo governo sobre a vida daqueles que estão debaixo do seu cuidado. E o
reinado de Cristo se dá pelo serviço. Maior é aquele que serve, diz a palavra. Um dia eu disse isso para um garçom, né? Eu estava sentado no restaurante, falei para ele, sabia que está escrito que maior é aquele que serve? Ele falou, é verdade, quem serve está sempre de pé. Eu falei, mas não é isso que a Bíblia quer dizer. Ele falou que digno de maior honra é aquele que serve, né? Então, na realidade, nós somos chamados para servir a nossa casa, para servir a esposa e os filhos que Deus deu, para servir os pais, os irmãos, no caso dos solteiros, as pessoas que estão à sua volta. E eu quero agora fazer uma pausa aqui. Nós iniciamos esta fala dizendo que duas realidades faziam de alguém que é um menino se tornar um homem. A primeira delas é o senso de responsabilidade. Você pode dizer assim comigo, responsabilidade? Agora, para quem não sabe o que tem como responsabilidade, qualquer coisa parece lhe seduzir. Tem uma historinha que você deve ter ouvido já algumas vezes, mas eu vou contar de novo, que conta a história de um homem que ele estava quebrando pedra numa pedreira, estava lá, quebrando pedra. E ele vivia numa região, acho que da Índia, onde tinha muita pedra e as pessoas trabalhavam quebrando pedras. E tinha uma pessoa que era meio que um capataz, um responsável pelo controle ali da produção dos empregados daquela pedreira. E aquele homem ficava viajando as cidades e as pedreiras ali, montado num elefante. E aquele homem quebrando pedra, ele falava, bom é ser esse homem que vive montado nesse elefante. E ele ora para Deus e fala, Deus, eu quero ser esse homem que anda montado nesse elefante. E Deus atendeu o pedido dele. E ele começou agora a viajar as cidades ali em volta, montado num elefante, mas tinha um sol de 45 graus quebrando a sua cabeça, queimando a sua cabeça. Ele falou, que coisa ruim que é ser esse homem sentado em cima desse elefante. Eu queria mesmo ser esse sol que queima todo mundo. E orou para Deus que queria ser aquele sol. E Deus concede o desejo dele, ele se transforma no sol, mas que queima tudo, mas de repente ele viu se formar uma porção de nuvens embaixo, e o sol já não atendia mais, já não atingia mais, já não queimava mais. E ele fala, mas bom mesmo deve ser nuvem. E ele ora para Deus e fala, Deus, eu queria ser uma nuvem dessa, e Deus transforma ele numa nuvem. E de repente ele ali está com aquela posição de nuvem, impedindo o sol de queimar a terra, e falou, oh, coisa boa, mas começa a soprar um vento, e começa a empurrar a nuvem embora. Ele falou, nossa, mas como é ruim ser nuvem, bom deve ser esse vento. E ele ora e pede para Deus para ser aquele vento. E Deus concede o desejo dele e transforma ele num vento. E ele começa a ventar para cá, ventar para lá, empurrar as nuvens, empurrar os barcos, até que ele dá de topo com uma rocha. E ele venta e sopra sobre aquela rocha, e sopra sobre aquela rocha, e sopra sobre aquela rocha, e sopra e a rocha não se move. E ele fala, que ruim que é ser vento, bom deve ser rocha. E ele orou para Deus, e Deus transformou ele numa rocha. E ele estava lá firme, estava lá inabalável, até que ele ouve um barulhinho, tec, 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 tec. Ele fala, que desgraça que é ser rocha, bom é ser esse homem que está quebrando a rocha. E voltou para o mesmo estado que ele estava. Por que eu estou contando essa história para você? Talvez você chegou aqui hoje insatisfeito com a posição que você tem, achando que a sua vida é ruim. Mas eu quero dizer para você que esta é a melhor vida que você poderia ter, é a sua vida. Porque aquele que quer ser o outro jamais vai ser alguma coisa. É importante você entender que tudo aquilo que Deus idealizou fazer sobre você, Ele idealizou fazer sobre alguém que é igualzinho a você. Você não precisa mudar. Você precisa apenas aceitar que aquilo que Deus colocou na sua mão, você tem que fazer de modo a glorificar a Deus. E a hora que você fizer de modo a glorificar a Deus, Ele vai abençoar. Por mais difícil que seja, por mais luta que haja, por maior que seja o desafio, Ele vai cumprir sobre a vida de cada um de nós as suas promessas. E Ele chamou você
para ser uma bênção dentro da família em que você está. E o estilo de vida que Ele quer dar a cada um de nós não é um estilo de vida focado em nós mesmos, mas focados em cuidar das outras pessoas. E é justamente isso que Deus faz. Quando nós nos dispomos a servir a outros, Ele derrama das suas bênçãos sobre nós. Pastor Eduardo, agora há pouco, quando estava aqui, nos convocando para juntos contribuirmos com a obra de Deus, não era para tirar nada de nenhum de nós, era para dar a oportunidade de cada um de nós semear uma semente na terra. E aliás, quando Deus institui esta forma de sustentar a sua igreja e a sua obra, para que hajam prédios como esses, iluminação, som, cadeiras, ar-condicionado, e haja também a obra missionária, e haja expansão da obra dele, foi para nos dar a oportunidade de semear, e à medida que nós semeamos, nós produzimos frutos, e esses frutos vêm e nos abençoam. E é a mesma coisa quando Deus nos chama para cuidar da nossa família, quando Ele coloca uma esposa ao seu lado, quando Ele coloca filhos do seu lado, é para que você semeie na vida deles, é para que você semeie na vida dos seus irmãos, semeie na vida dos seus pais, e tudo aquilo que o homem plantar, está escrito na Bíblia, ele vai colher. Muitas vezes nós colhemos coisa ruim porque semeamos mal. Eu me lembro de uma história que foi contada um dia, diante de uma plateia de umas 800 pessoas, por aquele cantor pop conhecido de todos nós, chamado Michael Jackson. Um dia, no ano de 2007, ele foi convidado para dar uma palestra na Universidade de Oxford, em Londres. Ele ia fazer um show naquela cidade e foi convidado para dar uma palestra. E esse moço, na época não tão moço, porque ele morreu com 50 anos de idade, foi alguns anos antes dele morrer, mas ele parecia um menino, e nunca deixou de ser menino, nunca desistiu das coisas de menino. Por quê? Porque ele não teve um pai responsável. Ele contava que aos 5 anos de idade, o pai dele e a mãe dele formaram um conjunto chamado Jackson's 5. Está vendo que vocês conhecem a história? E ele conta que com 5 anos de idade, já no conjunto Jackson's 5, ele começa a cantar e ele desafina. E quando ele desafinou, ele saiu correndo, uma criança de 5 anos de idade, abraçou as pernas do seu pai e começou a chorar. Quando o pai o empurrou e disse, não me chame de pai, porque ele estava gritando, pai, pai, ele disse, não me chame de pai, eu sou o seu chefe, o seu gerente. A palavra que ele usa ali é manager, em inglês. E o pai o empurra e ele relata, e agora já soluçando em lágrimas, dizendo que nunca mais foi capaz de se aproximar do seu pai. Por que eu estou lhes contando essa história? Talvez pelo fato de um dia ter acontecido isso conosco, ou pelo fato de nós termos feito isso com os nossos filhos. Quando eu dizia agora há pouco que nós todos somos muito importantes, porque as nossas atitudes determinam e marcam as vidas daqueles a quem Deus nos confiou o cuidado. Existem homens que se furtam ou se esquivam de cumprir o seu chamado e com isso ferem a geração seguinte. Mulheres que se encontram abaladas, transtornadas, porque não tem ao seu lado um homem que desistiu das coisas de menino. E por isso continuam vivendo como meninos. Quando na realidade Deus nos chamou para trazer a responsabilidade para nós. Porque a própria Bíblia diz que o homem foi colocado como cabeça, mas não para estabelecer um mando, mas para servir, para cuidar, e acima de tudo exercer a função tríplice de profeta, aquele que dá a palavra, que traz a solução, que traz a direção.
Sacerdote, aquele que toma as necessidades da sua casa e leva diante de Deus. E rei, aquele que exerce o governo na sua família. Mas não um governo ditatorial ou tirano, mas um governo exercido em amor, em serviço. Então Deus dá a mim e a você duas formas de desistirmos das coisas de menino. A primeira delas é assumindo a nossa responsabilidade. E a segunda delas é estabelecendo uma visão de futuro. Eu me lembro que logo nos primeiros anos de casado, já consciente dessas realidades, eu e minha esposa definimos quantos filhos nós queríamos. Eu queria 6, ela só foi até 4. Ela tinha mais juízo do que eu, ou eu tinha mais fé do que ela. Ela está me ouvindo aí. Mas nós paramos no 4º filho, porque ela teve uma enfermidade, e em função daquela enfermidade, logicamente, nós entendemos que não era possível ter mais de 4 filhos. As 4 não nos foram pesadas, nós conseguimos, com a graça do Senhor, educá-las. Hoje elas servem a Deus, hoje elas exercem atividades profissionais, hoje elas são instrumentos de bênçãos na vida da igreja, na nossa família. Mas Deus nos deu uma visão e nós abraçamos a responsabilidade e a visão. Porque a toda visão corresponde uma responsabilidade. E assim nós caminhamos. Mas aquele que não tem uma visão clara de sua responsabilidade, vai voltar sempre para o passado. E vai sempre estar alimentando um ciclo com características de uma vida de menino. Eu me lembro de um filme, eu não sei quantos assistiram esse filme, que é baseado em fatos reais. O nome desse filme é O Último Rei da Escócia. Baseado na história do médico, do presidente de Uganda, um homem chamado Idi Amin Dada. Ele morreu há alguns anos atrás, e este homem, que se elegeu como um líder populista, muito parecida a história dele com o do ex-presidente Lula, em determinado momento ele começa a ouvir boatos que pessoas do seu convívio estavam querendo matá-lo, e ele, em todo o tempo vivendo debaixo daquela insegurança, e as pessoas piscavam do lado dele e ele as matava. Dizem, eu não sei se é verdade, porque eu não vi, que quando ele foi destituído da sua posição de ditador daquele país, acharam muitos cadáveres de pessoas guardados no frigorífico do palácio dele, pessoas que ele havia matado. E diziam até que ele comia carne humana. Mas tem um diálogo neste filme que reflete, revela o porquê este homem assumiu aquela postura. Ele matava as pessoas aleatoriamente, pessoas que às vezes respiravam mais forte do lado dele, arrancavam a pistola e davam um tiro na cabeça da pessoa. Até que ele encontra um missionário que estava em Uganda como médico, uma espécie de médico da Cruz Vermelha, e ele traz esse médico para ser não só o seu médico de confiança, mas ser também o seu confidente. E na história verídica, em determinado momento, esse médico se envolve com uma das mulheres de Idi Amin, e Idi Amin agora também passa a caçá-lo, quer matá-lo, e num dos diálogos entre eles ali, aquele médico horrorizado com o comportamento do presidente, que em todo tempo matava pessoas, ele diz, apontando o dedo para Idi Amin, dizendo: o seu problema é que você é uma criança, você nunca cresceu, e você tem medo de tudo e de todos, e por causa do seu medo, você se transformou num monstro. E assim se desenvolve o filme. E esse homem morreu já com idade avançada, o Idi Amin, há apenas alguns anos atrás.
Mas essa é a história de muitos homens, que por causa da sua insegurança, passam a agredir e a ferir as pessoas que estão ao seu lado e não são capazes de confiar em ninguém. Mas Deus quer nos curar disso. Deus quer, através da palavra dele, estabelecer em cada um de nós uma nova história. E ele quer cumprir sobre cada um de nós o plano dele de fazer de cada um de nós pessoas que vão abençoar esta terra e vão ser instrumentos e testemunhas do seu amor e do seu poder. Você é muito especial, porque muitas vidas dependem de você. À medida que você toma posição de cumprir o que Deus colocou como responsabilidade nas suas mãos, você será um instrumento poderoso nas mãos dele. E ele vai, como ele disse a homens que ele levantou na Bíblia, e especialmente um homem chamado Abraão, ele diz assim: anda na minha presença e você vai ser perfeito. Ele diz: eu vou engrandecer o seu nome, eu vou multiplicar o que você tem, e eu vou te abençoar, e eu vou abençoar aqueles que abençoarem você, e eu vou amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem você, e através da sua vida, muitas famílias serão abençoadas. É o que Deus quer cumprir. E muitos dos que estão me ouvindo aqui nesta noite já têm assumido este papel e essa responsabilidade, porque aceitaram isso e desistiram das coisas de menino. E finalizando, eu queria fazer menção de um capítulo de um livro que eu li há muitos anos atrás. Eu até pretendo comprar muitos exemplares deste livro e deixar na nossa livraria para a próxima reunião que nós vamos realizar. Um livro escrito por um homem já falecido, chamado Edwin Louis Cole. Esse homem foi tão bem sucedido no seu trabalho, que hoje o seu filho, que se chama Paul Cole, ele realiza trabalhos com homens no mundo inteiro, abençoando homens, transformando homens, curando homens, levantando homens. E no seu livro chamado Homem ao Máximo, ou Homem que é Homem, porque ele saiu com 2 nomes, primeiro o seu Homem que é Homem, depois o Homem ao Máximo. Ele tem um capítulo, que é o 3º capítulo do livro, que fala de uma síndrome chamada Síndrome de Playboy, se referindo à à revista masculina, a Playboy. E ele fala a respeito de homens imaturos que encontram, muitas vezes nas páginas dessas revistas, ou de sites, ou de outras revistas com o mesmo propósito, buscam afirmar a sua masculinidade. Buscam, através de vidas marcadas por adultérios, por diversos relacionamentos, afirmar a sua masculinidade. E ele fala que esse tipo de prática revela uma única coisa: a falta de maturidade dos homens, que por não ter a responsabilidade, ou senso de responsabilidade, ou uma visão clara do futuro, acabam voltando para o passado, para as coisas de menino, e arrastam em suas vidas estas práticas que destroem tantas coisas, tantos valores, e afetam de uma forma tão decisiva os relacionamentos, o casamento, porque não desistiram das coisas de menino e cultivam as coisas de menino e insistem nas coisas de menino e fazem deste o padrão de suas vidas. E a síndrome de Playboy não escolhe idade. Ela vai até sempre, se cada homem não tomar uma posição e uma decisão de desistir das coisas de menino. E muitas vezes homens desistem das suas próprias esposas, desistem de cultivar um casamento com práticas saudáveis e abrem mão da beleza do relacionamento e da intimidade no casamento por causa dessa síndrome de Playboy. E encontram nela autossatisfação,
ou autorrecompensa, se vocês devem saber do que eu estou me falando, eu estou me referindo, e nunca chegam a ser maduros, nunca chegam a ser pessoas capazes de assumir a sua responsabilidade, nem tampouco de estabelecer um caminho que vai ligá-los a um futuro que os abençoe e abençoe toda a sua casa e aqueles que estão à sua volta. E eu quero finalizar aqui, porque eu me limitei a falar com vocês durante 40 minutos, e já deu os 40 minutos, mas eu quero dizer para vocês que Deus começou a fazer uma obra linda entre nós nesta noite. E se vocês me perguntarem como é que a gente consegue fazer isso, é lógico que eu quero oferecer-lhes esta resposta. Como é que eu consigo, pastor, ter clareza das minhas responsabilidades e assumir as minhas responsabilidades de tal modo que a minha vida seja uma vida frutífera? Como é que eu consigo, pastor, ter uma visão a respeito do futuro de tal maneira que isso se reflita na minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos, no resultado do meu trabalho e também no trabalho que eu posso prestar a Deus? Porque as prioridades que nós estabelecemos, segundo a palavra de Deus, devem ser em primeiro lugar Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Em segundo lugar, para quem é casado, o cônjuge, ou para quem é solteiro, a família. Em terceiro lugar, filhos, para quem os tem. Em quarto lugar, a vida profissional. E em quinto lugar, o trabalho que nós exercemos dentro da igreja. E alguém pode falar, mas que trabalho que eu exerço dentro da igreja? Hoje eu vi muita gente exercendo o trabalho dentro da igreja, quando trouxeram uma pessoa para estar aqui conosco nesta noite, fazendo a conexão entre as pessoas que estão lá fora com a presença daquele que está aqui dentro. Não que Jesus não esteja lá fora, mas hoje Ele está aqui dentro, porque está escrito, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Então Jesus está aqui, e a Bíblia, aliás, diz que a igreja é o corpo de Cristo, mas não essas paredes, mas as vidas que aqui estão. Como eu posso fazer isso? Eu quero finalizar lendo com você o Salmo de número 1. Salmo 1. E assim nós vamos finalizando. Salmo de número 1 diz assim, verso de número 1, Salmo 1:1. Esse texto nos diz assim: bem-aventurado, que quer dizer mais do que feliz, é o homem que não anda no conselho daqueles que não amam a Deus, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda daqueles que falam mal das pessoas. Antes, o seu prazer está na palavra de Deus, e nesta palavra medita de dia e de noite. Este homem é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto ele faz é bem-sucedido. As pessoas que não amam a Deus não são assim. Elas são, porém, como a palha que o vento dissipa. Por isso, os perversos não prevalecerão diante do juízo de Deus, e nem os pecadores na congregação daqueles que amam a Deus. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho daqueles que não amam a Deus perecerá ou será destruído. Resumindo, para que eu e você possamos de fato ganhar este senso da nossa responsabilidade, e para que de fato nós possamos projetar um futuro, nós precisamos, em primeiro lugar,
andar nos caminhos que Deus tem estabelecido para nós. E o caminho dele é andar com gente que ama a Ele, é buscar a palavra dele. Às vezes a gente alimenta a cabeça com tanto lixo, com tanta porcaria, gasta tempo com tanta coisa e não gasta tempo com aquilo que é para nós gastarmos, buscando a Deus em primeiro lugar, e depois dedicando tempo à nossa família ou à esposa, para aqueles que são casados, aos filhos. Eu ouvi uma pesquisa realizada nos Estados Unidos por um instituto de pesquisa cristão, que dizia que o tempo médio de convívio entre os pais e os filhos, de conversa, nos Estados Unidos é de 37 segundos por dia. E o tempo médio de exposição de uma criança à televisão naquele país é de 54 horas por dia. Não, desculpe, por semana. 54 horas por semana com a televisão e 37 segundos por dia de conversa com seus pais. Talvez aqui no Brasil não seja diferente. Ou nós olhamos para os nossos filhos e para a nossa família de um modo intencional e colocamos a nossa vida para influenciá-la, ou o tempo vai passar. A hora que vemos, os filhos estão grandes, os filhos estão desviados, estão nos caminhos errados, estão nas drogas, estão no álcool, estão na prostituição, estão perdidos, porque não tiveram da nossa parte o exercício da responsabilidade que nos foi outorgada. Ou nós traçamos um futuro que envolva a vida deles, ou pessoas estranhas o farão. E quando nós descobrimos que falhamos, já será tarde demais. Deus está hoje permitindo que os homens nota 10 comecem a se levantar, conscientes da sua responsabilidade e de uma visão de futuro. E eu quero orar agora, finalizando esta reunião, para que aqueles que desejam assim viver, possam de verdade entregar hoje os seus caminhos nas mãos de Deus. E entregar os caminhos na mão de Deus consiste em entregar a nossa vida ao controle dEle. Porque senão nós vamos viver sempre voltando ao passado, agindo como meninos, vivendo como meninos, sentindo como meninos, pensando como meninos, sem jamais conseguir desistir das coisas de meninos. Deus quer hoje tocar no seu coração de um modo profundo.